Bom, talvez um dos mais fundamentais é discutir o uso dos objetos de aprendizagem digitais no processo de ensino-aprendizagem. Nesse momento, né, de pandemia em que estamos vivendo, esse processo ele passou por algumas ressignificações, algumas mudanças, né? E uma delas foi o uso demasiado desses objetos de aprendizagem digitais, mesmo que o professor não saiba, né, de forma clara do que se trata esses objetos. Né? Então é importante que a gente reflita sobre esse uso, sobre o que são esses objetos, quais são as suas características. Né? Isso é muito importante no momento em que a gente cria os objetos de aprendizagem, mas também no momento em que a gente reutiliza esses objetos de outros profissionais, de outros professores que produziram, certo? Então é muito importante ter essa ideia bem clara na nossa cabeça. O outro objetivo, né, seguindo essa linha, é apresentar alguns repositórios de objetos de aprendizagem. A gente sabe que encontrar material na internet pode ser bastante desafiador pela quantidade de informação que a gente tem disponível. Então, os repositórios, eles funcionam como uma espécie de catálogo digital onde a gente encontra esses objetos de aprendizagem mais facilmente, né? O que se traduz numa economia de tempo que é muito significativa para qualquer profissional, certo? Além, é claro, de apresentar sites, aplicativos, programas onde é possível elaborar objetos de aprendizagem e acabam sendo ferramentas bastante úteis nesse processo de elaboração, porque eles facilitam a vida principalmente de quem não tem tanto domínio assim essa parte tecnológica, certo? Mas antes da gente discutir propriamente a definição do que são os objetos de aprendizagem digitais, né, aquela definiçãozinha mais formal, é muito importante a gente se perguntar, pessoal, o que motivou a origem dos objetos de aprendizagem, né? O que foi que nos levou a pensar esses recursos, esses materiais que são disponibilizados na internet dessa forma, utilizando esse conceito. Para a gente entender isso, é muito importante a gente pensar o seguinte: a internet ela existe há 50 anos, né, basicamente. Mas ela só veio a impactar, né, de forma mais profunda no final da década de 90 e no início dos anos 2000, certo? E esse impacto ele se deu em várias áreas. E um desses, né, foi o campo educacional, foi na educação. E os professores viram, né, na internet uma possibilidade de disponibilizar materiais e também baixar esses materiais de modo que eles pudessem utilizar nas suas aulas. Né? Só que o que acontece? Esses professores eles enfrentaram algumas barreiras, alguns obstáculos. Eles enfrentavam essas barreiras no momento em que eles procuravam utilizar esses materiais da internet. Uma dessas barreiras, está relacionada com a quantidade de materiais disponíveis na internet. Né? O que inicialmente a gente pode enxergar como uma vantagem, de fato é muito legal ter vários materiais que você pode utilizar, né? Você pode baixar e utilizar em sala de aula. Ao mesmo tempo, isso acaba sendo uma barreira, um obstáculo, né? Porque como há uma quantidade muito grande de informação, de dados, páginas, esse processo de busca desses materiais se torna algo extremamente cansativo, exaustivo para o professor, certo? Então essa era uma das barreiras que se enfrentava. Na verdade, até hoje, né? E também tem essa questão da estrutura dos materiais disponibilizados. Antigamente, a maioria dos materiais que eram disponibilizados, eles tinham uma estrutura de grandes blocos, eles não eram pequenos pedaços, né, pequenos grãos. Você tinha ali um curso todo completo. Isso dificultava para o professor a sua reutilização, porque às vezes o professor ele não quer utilizar todo o material, ele quer utilizar um trecho, algo específico que contemple o seu objeto, os seus objetivos de aprendizagem, né? O que ele quer alcançar com aquele material. Então, às vezes ele não quer um curso completo de 2 horas, ele quer um vídeo de 30 segundos específico que fala sobre determinada coisa. Né? Então, antigamente, os materiais eles eram pensados em uma estrutura que dificultava essa utilização, a sua reutilização.
certo? Então, o pessoal da área da ciência da computação, da informática educacional, eles pensaram uma maneira, né, de você conceber esses materiais de modo a superar essas barreiras, certo? É dessa dificuldade que surge dos profissionais da educação em utilizar esses materiais, né, de procurar esses materiais, é que a gente vai conceber essa ideia de objetos de aprendizagem, certo? Agora falando sobre algumas definições de objetos de aprendizagem. Retomando o que eu falei anteriormente, né, os objetos de aprendizagem eles surgem, né, desse impacto que a internet tem nas nossas vidas, né, principalmente no final da década de 90, início dos anos 2000, e por isso, né, é algo relativamente recente. Né? E por isso a gente não tem uma definição única, fechada, bem elaborada, bem fechadinha sobre o que são os objetos de aprendizagem. Na verdade, a gente tem várias. Né? Então, a gente vai encontrar ao longo das publicações, né, cada uma a gente vai ver uma definição sobre objetos de aprendizagem. Né? Só que o que acontece? Uma coisa que chama atenção nessas definições é que a maioria delas faz uso da palavra reutilização. Na verdade, como a gente vai ver adiante, né, essa palavra é um conceito chave para a gente se referir a objetos de aprendizagem. Né? E de que forma a gente está tratando aqui, a gente está lidando com essa questão da reutilização. Né? Basicamente, o que a gente está querendo dizer é que o professor ele não vai elaborar um material, né, utilizá-lo e simplesmente, após fazer uso desse material, ele vai descartar. Não, ele vai disponibilizar esse material para que outros professores, em outros contextos pedagógicos, educacionais, possam fazer uso desse mesmo material, certo? Então, é importante sempre ter em mente essa questão da reutilização quando a gente for elaborar os objetos de aprendizagem, porque, como eu falei, ele é um conceito chave quando a gente está se referindo a objetos de aprendizagem, certo? Mas então, quais são as definições que eu trago? A primeira definição que eu trago é a do Comitê de Padrões para a Tecnologia, né? O LTSC, a sigla está em inglês, né? Que é um comitê do Instituto de Engenharia, né, Eletrônico e de Elétricos, que traz a seguinte definição: qualquer entidade, digital ou não, que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado apoiado pela tecnologia. Vejam que essa definição ela é até um pouco mais ampla do que a gente precisa, porque ela se refere a objetos que não são digitais também, certo? Então, visando dar uma limitação no escopo, o David Willey, em 2000, ele propõe uma definição que não é tão abrangente assim, que diz o seguinte: qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para apoiar a aprendizagem. Vejam novamente a palavra reutilização, né? Reutilizado aparece também na definição do Willey. Né? E vejam, aqui ele limita o escopo, a gente está falando de um recurso digital e ele tem um objetivo, é apoiar a aprendizagem, certo? Mas quais são os tipos de objetos de aprendizagem? Bom, na verdade a gente tem vários objetos de aprendizagem, né? E os tipos que eu vou mostrar aqui, eles não dizem respeito a todos. Você vai encontrar muitos outros, né, na sua busca pela internet. Eu trago apenas aqueles que eu considero os mais comuns, né? Os que são mais fáceis de você encontrar, né? Um dos tipos de objetos de aprendizagem são as imagens, certo? Que são uma representação virtual de uma pessoa ou de uma coisa. Então, por exemplo, um exemplo, né, de objetos de aprendizagem utilizando uma imagem é uma imagem de uma célula vegetal, por exemplo, certo? Você também tem o áudio, né, que é o som reproduzido, né, por meio de um dispositivo eletrônico. Os áudios, né, eles têm se tornado bastante populares como um objeto de aprendizagem digital nos últimos anos, principalmente com a popularização,
dos podcasts, né, dos serviços de streaming, né, que disponibilizam esses podcasts, né, então tem sido uma ferramenta bastante utilizada. Nós temos também os vídeos, né, que são uma técnica de reprodução eletrônica das imagens e movimentos. A gente tem as animações, né, que você vai ter ali uma sequência de imagens, de texto, não necessariamente acompanhadas de som, certo? Temos também as simulações, que é outro tipo de objeto de aprendizagem que tem se tornado bastante comum. Principalmente as simulações do FET Colorado, elas são bastante faladas, né, pela qualidade. E basicamente, né, o que são as simulações? Né? É uma técnica utilizada para estudar, né, determinado comportamento ou fenômeno por meio de um modelo, certo? Nós também temos o hipertexto, né, os famosos hipertextos, né, que são basicamente arquivos, né, onde as informações elas estão dispostas de modo que algumas palavras elas estão destacadas e quando você clica nessas palavras destacadas, você é levado a outros documentos, a outras informações, certo? E nós também temos os softwares, né, que são programas que executam, né, determinadas tarefas, determinados comandos. Alguns exemplos de objetos de aprendizagem. Bom, aqui a gente tem um exemplo de objeto de aprendizagem digital no formato de imagem, né? É uma imagem produzida pelo Ponto Ciência e que ela pode ser utilizada para apoiar o ensino de transformação de energia, certo? Essa imagem a gente tem uma garotinha, né, descendo um tobogã e ela tem algumas informações, certo? Nós temos também como exemplo de objeto de aprendizagem as simulações. Né? Aqui a gente tem uma simulação do FET Colorado, uma simulação de biologia sobre a visão humana. Nós temos também como exemplo, né, de objeto de aprendizagem, mais nessa questão de software, o GeoGebra, que é que tem sido bastante utilizado no ensino de matemática, né, principalmente nessa questão de geometria. Né? Ele tem gráficos muito bonitos, uma interface bem simples e intuitiva, bem interessante. E nós temos também um exemplo de objeto de aprendizagem no formato de áudio. Né? Aqui eu tenho uma página, né, de um programa de rádio, né, da UFMG, de um projeto chamado Na Onda da Vida. E nessa página, está um pouquinho pequeno, mas eles disponibilizam nessa página em específico um podcast sobre ansiedade, perdão, né, e que pode ser utilizado, né, para apoiar o processo de ensino-aprendizagem, certo? Bom, os objetos de aprendizagem, eles possuem algumas características, né? As características que eu vou citar aqui, nem todos os objetos de aprendizagem têm, mas o mais recomendado é que, ao elaborar um objeto de aprendizagem, que se tente contemplar o máximo possível dessas características. As características dos objetos de aprendizagem, eles se subdividem, perdão, em características técnicas relacionadas a questões tecnológicas, digamos assim. Nós temos as características pedagógicas relacionadas a esse processo de ensino-aprendizagem ali, né? Bom, vamos começar pelas características técnicas, né? Uma das características técnicas de um objeto de aprendizagem diz respeito à questão da acessibilidade, né? O que significa a acessibilidade? Significa a capacidade de um objeto de aprendizagem ele ser utilizável em vários dispositivos, né? Tanto no celular, quanto no computador, quanto no tablet e assim por diante, certo? Temos também a questão da usabilidade, né, que se refere ao fato do objeto de aprendizagem ser de fácil manuseio pelo aluno, pelo professor. Temos também a questão da durabilidade, que diz respeito à questão da duração desse objeto de aprendizagem. A durabilidade ele é um aspecto muito importante
se a gente pensar nessa questão da reusabilidade, né? Se a ideia de produzir o objeto de aprendizagem é que ele possa ser reutilizado por outros profissionais, por outros professores em outros contextos, o ideal é que esse objeto de aprendizagem seja o mais durável possível, certo? Temos também a questão da facilidade de instalação. Alguns objetos de aprendizagem, né, requerem essa questão da instalação, principalmente softwares, né? Então, o objeto de aprendizagem ele tem que ser de fácil instalação, certo? E tem também, né, uma característica fundamental dos objetos de aprendizagem, que é a questão da reusabilidade, né? Exatamente aquilo que eu falei anteriormente. O objeto de aprendizagem ele tem que ser elaborado pensando que outro profissional, em outro contexto pedagógico, educacional, ele vai reutilizar aquele material, certo? Agora, as questões pedagógicas, né, as características pedagógicas. A primeira delas diz respeito à interatividade, certo? A interatividade está relacionada com o fato do aluno conseguir interagir com o conteúdo que o objeto de aprendizagem traz, certo? Tem também a questão da autonomia. O objeto de aprendizagem garante que o aluno tome decisões, né? Tem também a questão da cooperatividade, né? Ao utilizar esse objeto de aprendizagem, a gente tem a interação em forma de grupo dos alunos, né? Então, tem essa questão também. Tem a cognição, que diz respeito à questão do aluno ali, né, de conseguir armazenar algumas informações que trazem nos objetos de aprendizagem, de memorizar, e também a afetividade, aquele objeto de aprendizagem que ele está utilizando. Motiva ele nesse processo, certo? Então, essas são as características dos objetos de aprendizagem, né? Então, novamente, elas se subdividem, né, em características pedagógicas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem e a gente tem as características técnicas, mais relacionadas à tecnologia. Tá? O importante é se atentar para elas no momento de elaboração do objeto de aprendizagem, tendo em mente, né, essa tentativa de contemplar o máximo possível dessas características para garantir que esse material ele vai ser reutilizado por outros professores. Quando a gente se atenta para essas questões, a gente garante, né, que esse material ele vai ser mais facilmente reutilizado, tá bom? Mas então, onde é que a gente encontra, né, os objetos de aprendizagem? Na verdade, assim, os objetos de aprendizagem você pode encontrar em qualquer lugar da internet. Né? Você vai ter ali vários sites, enfim, várias páginas onde você pode encontrar um objeto de aprendizagem, certo? Acontece o seguinte, qual é o problema, né, de você pegar objetos de aprendizagem a dedo e a torto na internet? Exatamente aquilo que a gente falou lá no começo. Pode ser um processo extremamente cansativo, né, procurar esses materiais assim. Além disso, né, nesses sites que não são pensados, né, para armazenar objetos de aprendizagem, você não vai ter ali informações, né, sobre as questões pedagógicas e técnicas. Você simplesmente vai ter aquele material ali puro e simplesmente e você que vai se virar, né, para tentar encaixar isso de acordo com seu objeto, seus objetivos de aprendizagem, certo? Então, o local mais adequado para a gente encontrar os objetos de aprendizagem são os chamados repositórios digitais, que funcionam como um catálogo onde são armazenados esses objetos de aprendizagem digitais e mais, são armazenados também as informações sobre esses objetos de aprendizagem, né, que são chamados metadados. Os metadados, né, trazem informações sobre os objetos de aprendizagem e eles facilitam no processo de busca do objeto de aprendizagem, certo? Então, nos repositórios, né, é muito mais fácil você encontrar as orientações de uso, tanto as questões pedagógicas quanto as questões técnicas, certo? Agora, ainda falando sobre onde encontrar os objetos de aprendizagem, eu trago alguns repositórios,
nacionais e internacionais, onde você pode estar acessando para encontrar objetos de aprendizagem, certo? Bom, como repositório nacionais, um deles é o Portal do Professor, certo? Que foi criado pelo MEC. O Portal do Professor é um repositório bastante completo, tem bastante material. Você encontra imagens, vídeos, você encontra hipertextos, você encontra áudios, arquivos de áudios. Então é um repositório bastante completo que a gente tem aqui, certo? Tem também o Lume, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é um repositório que tem objetos de aprendizagem, mas também tem outros materiais que são produzidos no âmbito da universidade. Também vale a pena dar uma olhada. Tem o Lab Virtual, né, o laboratório virtual da USP. Né? Esse repositório, mais especificamente, ele é mais voltado para física e para química, na verdade, exclusivamente para física e para química. E nele você encontra simulações, você encontra materiais, né, outros materiais, notícias, e também links para outros repositórios, para outros sites relacionados a essas duas áreas, certo? Tem também o SaberCom, da FURG, que também tem objetos de aprendizagem, mas a maioria é em formato de texto mesmo. Tá? Temos o domínio público, tá? Também tem bastante coisa, tem bastante objetos de aprendizagem no domínio público que podem ser utilizados em sala de aula. E nós temos também os repositórios internacionais. Né? O Melote é um deles. O Melote ele é um dos repositórios internacionais mais completos, assim, é uma coisa bem bonita de você acessar. Tem vários materiais de várias áreas, de várias idades, públicos-alvos. É realmente uma coisa assim, bem interessante de se dar uma olhada, de dar uma atenção, porque a gente percebe, né, a qualidade dos materiais que são disponibilizados. Você vai encontrar imagens, você vai encontrar vídeos, você vai encontrar animações, você vai encontrar áudios, você vai encontrar hipertextos. Assim, realmente o Melote é um repositório internacional bem interessante, né? Só tem essa questão da língua, né? Ele é em inglês, né? Então tem esse obstáculo de certa forma. Tem também o Whisky Online, né? Que também, assim como o Melote, ele tem vários materiais, vários objetos de aprendizagem, em formato de vídeo, em formato de animação, áudio. Vale muito a pena dar uma olhada também no Whisky Online. Nós temos o FET Colorado, que também disponibiliza objetos de aprendizagem. No caso do FET Colorado, são mais simulações. Né? Basicamente são simulações, mas são simulações de física, de química, de biologia. Né? Simulações que chamam a atenção pelo rigor dos conceitos ali trabalhados, né? Que chamam a atenção pela qualidade gráfica também, isso é bem interessante. A questão da interatividade da simulação, das simulações que são armazenadas também é outro aspecto interessante. E tem também o MIT Open Course, né, que é do Instituto Tecnológico do Massachusetts. Eles disponibilizam os materiais dos cursos, né, então alguns materiais em vídeo, em texto, né, principalmente, né, que são produzidos no âmbito desse instituto, certo? Bom, uma coisa interessante, importante da gente pensar, antes de reutilizar um objeto de aprendizagem, né, antes de você ir nesses repositórios, procurar esses materiais para utilizar em sala de aula, é você pensar algumas questões, né, como por exemplo, qual é o público-alvo, né? Qual é a série, né? Qual é o ano que você vai ensinar, né? Eles possuem, no caso, seus alunos, eles possuem conhecimento tecnológico suficiente, eles têm fluência tecnológica para utilizar esse objeto de aprendizagem digital, eles sabem sobre o tema a ser trabalhado, né, sobre o conteúdo ali que vai estar sendo abordado no objeto de aprendizagem. Essa é outra questão que é interessante. Há alunos com algum tipo de deficiência, né? Então
essa primeira questão é principalmente você pensar sobre o público-alvo, né? Qual é o público-alvo que vai ser atendido por aquele objeto de aprendizagem, certo? Então essa é a primeira reflexão que você tem que pensar e pensar nessas questões todas ao entorno. A segunda delas, a segunda questão, está muito relacionada à questão de onde você vai utilizar aquele material, certo? Ele vai ser trabalhado no ambiente presencial ou ele vai ser utilizado em uma sala virtual, né? Existem diferenças, né? Seja na sala virtual esse objeto de aprendizagem vai requerer alguma característica, talvez que seja diferente de se trabalhar presencialmente, né? Há a necessidade de internet ou não, então são algumas questões que você precisa pensar. A outra questão diz respeito ao seguinte: quais são os meus objetivos pedagógicos? Qual conteúdo será trabalhado? Qual será o material de apoio? Não é só simplesmente pegar o material desses repositórios e jogar na sala de aula. Você precisa ter uma estratégia pedagógica. Você precisa ter em mente qual é o seu objetivo ao se trabalhar com esses objetos de aprendizagem. O que é que você quer alcançar com isso? Por isso o planejamento ele é muito importante. Então, antes de reutilizar o material, pense nessas questões, pense no seu público-alvo, que vai ser atendido com esse objeto de aprendizagem, pense nas condições que você dispõe, né? Onde você vai trabalhar esse objeto de aprendizagem, se vai ser de forma presencial, se vai ser num ambiente virtual, numa sala virtual, certo? E principalmente, o que que você busca com aquilo? Tenha clareza sobre isso. Quais são os seus objetivos pedagógicos ao utilizar esse material? Como eu disse, não é só simplesmente reutilizar, certo? Outra questão, né, que a gente tem que pensar é o seguinte: e antes de elaborar os objetos de aprendizagem, né, o que a gente precisa ter em mente? Né? A primeira delas, novamente, é qual é o seu público-alvo. Você precisa pensar nível de ensino e série. Né? Você vai ensinar ali para o ensino fundamental, para o ensino médio. Se é para o ensino médio, qual vai ser a série? Você precisa ter isso em mente, é importante. Né? Então, qual é o seu público-alvo? Primeiro ponto que você precisa pensar antes de elaborar um objeto de aprendizagem, certo? O segundo, qual vai ser o conteúdo abordado no objeto de aprendizagem? Né? Você vai explicar, você vai abordar citologia, né? Então esse vai ser o seu conteúdo, certo? Próximo é o seguinte: onde ele vai ser utilizado? Você vai utilizar ele no ambiente virtual de aprendizagem ou você vai utilizar ele de forma presencial num laboratório ou em sala de aula? Tá? O outro ponto, né, novamente batendo naquela tecla, quais são os seus objetivos, pedagógicos do recurso? Quais são os objetivos? O que você espera alcançar com esse objeto de aprendizagem? Certo? Então, antes, né, de você elaborar o seu objeto de aprendizagem, você precisa pensar nessas questões. Qual vai ser o público atendido por esse objeto de aprendizagem? Qual é o conteúdo que você vai abordar? Onde ele vai ser utilizado? Se vai ser de forma presencial, se vai ser no ambiente virtual de aprendizagem? Quais são os objetivos pedagógicos do seu recurso? O que você quer alcançar? Então, assim, tanto antes, né, de reutilizar quanto antes de elaborar o objeto de aprendizagem, é muito importante que você formule essas questões. Né? E quando você for elaborar os objetos de aprendizagem, é importante que você escreva essas informações. Né? Qual é o público-alvo? Exatamente para que no momento que você for armazenar esses objetos de aprendizagem no repositório, você já tem essas informações bem claras com você. Né? E aí quando você coloca isso junto com o objeto de aprendizagem, você está facilitando a vida de quem vai procurar por materiais como os seus na internet, certo? Então, assim, novamente, a questão do planejamento é muito importante, tá bom? Então, você precisa, antes de utilizar esses materiais, antes de elaborar, pensar nessas questões, certo? Bom, onde é que eu posso criar os objetos de aprendizagem? Novamente, eu vou dar algumas sugestões
né, de locais onde você pode estar criando materiais, né, onde você pode estar criando objetos de aprendizagem. Uma coisa interessante desses locais é o seguinte, que eles não exigem de você um conhecimento tecnológico muito apurado, né? Eles permitem que você crie o seu material sem muita dificuldade. Acho que esse é uma das grandes, digamos assim, conquistas, né? De certa forma, uma das coisas interessantes que a gente tem ao se abordar as questões dos objetos de aprendizagem, né? Hoje, nesse momento. A gente não precisa dispor de um conhecimento sobre programação avançado para criar esses materiais. A gente conta com sites, a gente conta com ferramentas que tornaram esse processo muito mais simplificado, certo? Então aqui eu trago alguns sites, alguns aplicativos, alguns programas onde você pode criar alguns materiais, certo? Para a imagem, por exemplo, a gente tem um Canva, né, que ele está disponível tanto em site quanto em aplicativo, né, para celular. Você tem o Genially, né, que é um site extremamente completo. Né, você não tem só a questão de imagem, você pode também criar apresentações. Tem o Elsley, né, e tem o ThinkLink, né, que também são sites onde você pode estar criando algumas imagens. Né. Esses sites, eles possuem uma versão free, né, uma versão gratuita e também possuem uma versão paga, né, e aí você vai ter que analisar o que é melhor para você. Em termos de produção de áudio, né, eu trago um site, né, e um aplicativo, né, ele tem essas duas versões, que é o Anchor, né, que permite que você crie o seu podcast e você disponibilize na própria plataforma do aplicativo, do site, né? E ele também funciona como uma espécie de estúdio. Ele dispõe de algumas ferramentas de edição de áudio que permite que você edite, né, o seu podcast. E tem também o Audacity, né, que é um programa onde você pode criar o seu podcast, você pode editar áudios, né? Ele é um pouco mais completo em termos de edição do que o Anchor. Em vídeo, né, para produzir materiais de vídeo, né, por exemplo, se você quer gravar a tela, né, uma apresentação, nós temos o OBS Studio, que é um programa. Ele é um pouco pesado para alguns computadores. Então tem o Movavi, que é outro programa também que grava a tela. Se você não quiser gravar a tela do seu computador, né, você tem a possibilidade de gravar a tela do seu celular, do seu smartphone. Para isso tem o Mobizen, né, que é um aplicativo disponibilizado para celulares Android. Tem o AZ Gravador de Tela, né, que também é outro aplicativo que permite, né, essa mesma funcionalidade. Né? No caso do AZ Gravador de Tela, ele ainda tem uma vantagem sobre o Mobizen, que é a questão da marca d'água. Ele não tem marca d'água. E também tem o Apowersoft, né, que tem a versão tanto no site quanto no programa. Ele também permite que você grave vídeos da tela da sua webcam, certo? Para animações, né, tem o Polton e o Animamaker, né, que são sites que tem a versão também free, mas também tem a versão paga, né, tem a versão gratuita e a que você compra. Né, tem o Polton e o Animamaker, são sites assim, que também são bem completos nesse sentido. Eles dispõem de bastante recursos, né, para que você possa estar criando, né, as suas animações. E existem também outros sites onde você pode criar outros materiais. Né? Tem o Quizzes, né, que é um site bem interessante caso você queira produzir um quiz. Né? Ele é interessante porque você pode criar, você tem a opção de ter um código e você pode enviar isso para os alunos para que eles possam acessar esse código, esse quiz através desse código. Né? Tem o WordWall, que é um programa também, um site, perdão, bem interessante. Ele traz uma série de modelos de atividade que você pode estar criando, certo? Ele já tem alguns modelos lá e você tem a possibilidade, na versão gratuita, de criar
até 5 atividades, e aí você vai apagando uma e criando outra para conseguir ir utilizando ele nessa versão gratuita. Tem a versão gratuita e a versão paga. E o Genially, né, que eu falei lá em imagens, mas o Genially ele permite você criar vários tipos de materiais, não só imagem, vídeos, tem animações, tem infográficos, tem games, não tem tudo isso, certo? Então, finalizando, né, essa nossa conversa sobre objetos de aprendizagem, né? Os objetos de aprendizagem, eles podem ser grandes aliados no processo de ensino-aprendizagem, desde que sua utilização seja associada a um bom planejamento pedagógico. Foi exatamente aquilo que eu falei naquelas questões antes de você reutilizar o objeto de aprendizagem no momento de você elaborar. Você precisa ter um bom planejamento, você precisa pensar aquelas questõezinhas, né? Você precisa formular respostas para aquelas perguntas para que você consiga, né, tanto reutilizar de maneira satisfatória um objeto de aprendizagem, quanto elaborar e garantir que esse objeto de aprendizagem ele vá ser reutilizado por outros professores, certo? A outra questão foi sobre os repositórios, né? Os repositórios são endereços, né? Funcionam como uma espécie de catálogo, né? Onde você encontra uma série desses recursos educacionais, de objetos de aprendizagem, além de garantir, né, um aspecto principal dos objetos de aprendizagem, né? Que aqueles materiais que estão ali sejam reutilizados, certo? Então, visitem esses repositórios, dê uma olhada, né? Se espelhem em muitos desses materiais que são produzidos. E também, né, produza seu objeto de aprendizagem, né, e compartilhe na internet com o máximo de informação possível. Isso é importante porque facilita no processo de busca, né? Então, não é simplesmente fazer o objeto de aprendizagem, né, gravar seu vídeo, elaborar uma imagem, gravar um podcast, simplesmente jogar na internet. Você precisa agregar esse material o máximo de informação possível. Qual é o público-alvo, qual é o conteúdo que está sendo abordado, né? Qual é o seu objetivo com aquele material, o que, é que você espera alcançar com ele, para que as pessoas consigam, ao fazer esse processo de busca, até mesmo dentro do repositório, de maneira mais fácil. Né? Então, permita que outros professores, em outras situações e contextos pedagógicos, possam utilizá-los em sala de aula. Certo? Essas são algumas referências bibliográficas que eu utilizei para elaborar a apresentação, certo? E é isso. Muito obrigado.